Bom, olá amigos, é um grande prazer estar aqui, né, estudantes, e nós estamos iniciando um novo ano, né, judaico, uma nova sequência de estudo da Torá, né, e hoje eu estou aqui para colocar, né, o início da Parashá Bereshit, tá, que é uma Parashá assim, muito profunda, tá? De interpretações muito profundas e muito distorcida no meio ocidental, muito deturpada no meio ocidental, né? Por causa da cultura grosseira, do materialismo, das interpretações errôneas, das apropriações religiosas erradas e uma infinidade de coisas que eu poderia ficar aqui, né, citando, né, e não ia conseguir justificar tanto motivo, né? E tá, essa paraxá aí, ela inicia com um termo, né, com Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No início criou Deus os céus e a terra, tá bom? Então assim, quando é colocado no início, a primeira noção que a Torá traz é uma noção de tempo, tá certo? Por quê? Porque como Deus é atemporal, ou seja, você não pode defini-lo assim, de encontrar Deus num passado, de encontrar Deus somente no futuro ou somente no presente. Aí a pessoa pergunta, mas Deus foi o Deus só do passado? Não, tal, ele é do presente, passado, futuro. Todas as coisas são a mesma coisa para Deus. Não existe diferença de passado, presente e futuro para Deus, né? Deus é atemporal, ou seja, ele está fora dessa nossa cadeia de tempo, mas mesmo assim foi necessário introduzir essa noção de tempo na Torá, para que nós pudéssemos ter uma referência, né? Então Moshe Rabbeinu, né, bendito seja ele, né, bendito seja o Eterno, né, colocou essa noção de tempo dentro da Torá, e sem essa noção de tempo, e essa noção de tempo também, ela gerou no mundo ocidental uma bagunça tremenda, né? Mas sem essa noção de tempo a gente não ia conseguir atingir, né, uma definição lógica, tá? Lógica para a formação do universo, para a criação da formação da Terra, né? A evolução das espécies, tá bom? Então aqui o texto relata assim: a Terra era sem forma e vazia. Note bem que a Torá diz o seguinte, que a Terra era sem forma e vazia, mas a Torá, ela não diz que os céus eram sem forma e vazia, ou seja, que o universo não havia se trago à existência, né? Nesse momento, né, depois de toda a expansão do universo após o Big Bang, é que o universo chega num momento até o ponto que aparece a Terra, tá? Nesse processo aí aparece a Terra. Então a Torá, ela já pega desse momento onde aparece a Terra, né? E já começa a relatar a história a partir da Terra. Por quê? Porque a Torá, ela é direcionada, apesar dela ser o código de criação do universo, a princípio ela é colocada a partir de uma visão terrena, tá certo? É por isso que é dito aí que a Terra era sem forma e vazia, mas o universo não era, porque o universo já havia sido, né, desenvolvido por bilhões e bilhões de anos, né? Então assim, o que vai ocorrer aqui? Com escuridão sobre a face das profundezas,
mas o Espírito de Deus move-se sobre a superfície da água, tá bom? Eu estou usando aqui, ó, essa Torá aqui com esses comentários aqui, que é do Rabino, comentada pelo Torá Viva, tá? Comentada pelo Rabino Aryeh Kaplan, tá? O Rabino Aryeh Kaplan foi um físico, tá? E um rabino muito importante, muito influente dentro dos comentários das porções, né, semanais e do nosso estudo semanal, né? Então eu estou utilizando essa tradução aí para poder trazer as explicações né, desse grande sábio, né? Então aqui Deus disse: haja luz, né, seja luz, e a luz surgiu. Viu Deus que a luz era boa, né, e dividiu entre a luz e a escuridão. Na verdade, quando é dito seja luz, ou seja, muitas pessoas acham que a luz, né, que as plantas surgiram antes da luz, né, da capacidade que as plantas teriam para poder evoluir na Terra, né? E não, tá? A luz surgiu primeiro, tá? E no quarto Yom, que aí vem uma outra confusão grosseira, que é a respeito do Yom, tá? A palavra Yom não quer dizer literalmente dia, tá? Ela pode ser dia, como ela pode ser 1 milhão de coisas. Por exemplo, o judeu pode virar e falar assim: olha, Yom Tov, Erev Tov, Laila Tov. Yom Tov é bom dia no sentido de ser uma parte do dia chamado manhã, tá bom? Só que traduzido literalmente não quer dizer boa manhã. Ele não está falando assim, ó, boa manhã, ele está falando literalmente bom dia. Ou quando ele fala Erev Tov, ele está dizendo boa tarde, Laila Tov, boa noite. Ou seja, por que o Yom aí é somente referido a né, só aquela parte da manhã? Porque o Yom, ele não é literalmente um dia completo. Ele pode ser um dia completo, ele pode ser um período, pode ser o período da colheita, ele pode ser o Yom Kippur, ele pode ser o dia de uma festividade, ele pode ser aplicado a N conceitos de tempo. Ou seja, no caso, quando nós dizemos Yom Tov, nós estamos querendo dizer bom dia no sentido assim, boa manhã. Por quê? Porque a tarde é Erev Tov, ou seja, então o dia, né, referido aí é da hora que o Yom Tov, quando a gente fala no sentido de boa manhã, né, e tal, ele é da hora que o sol nasce até o meio-dia só, ou seja, então não tem um dia completo ali, né? Como é que nós podemos falar Yom Tov, né? Então é isso aí. E outra coisa também, quando a gente fala um período e se tratando do universo, de colocar luminares na expansão e tal, nós estamos lidando com um conceito do universo. Ou seja, então, cada planeta tem a sua forma de dia. Cada planeta tem a sua forma de dia. Vênus, o dia lá dura um certo período. Marte, o dia dura outro certo período. Entendeu? Depois você pode pesquisar e ver quanto que dura o período de dia em cada planeta. Ou seja, então nós não estamos lidando com um dia literalmente. Porque se fosse um dia literalmente, o que iria ocorrer? Iria ocorrer uma coisa assim muito errônea, né? Com capacidade assim errônea de interpretação da seguinte forma. Então assim, esse dia que Deus criou e tal, que é um dia literalmente, não seria o mesmo dia de Marte, não seria o mesmo dia de Vênus, não seria o mesmo dia de Plutão.
Então assim, é claro que tá, esse Yom aí, ele trata realmente de um período e não de um dia literal, tá certo? Um dia literalmente é só uma forma de interpretação, de interpretar Yom, tá certo? Então é uma coisa que ficou assim bem confundida aí, né? Ficou bem deturpada, né? E disse Deus, haja luz, e a luz surgiu, ou seja, então havia luz, tá? Então o que surge no quarto Yom, no quarto período, é somente o conceito de luminares, ou seja, luminares é um conceito que só pode surgir, ou só pode partir a partir da luz, tá certo? Nós não teríamos um luminar se nós não tivéssemos o conceito de luz, tá certo? E se no universo havia luz, é claro que havia a condição das plantas, tá? As plantas evoluírem na Terra, das plantas fazerem a sua condição evolutiva natural na Terra, né? Então assim, Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu entre a luz e a escuridão, ou seja, também para que haja luminares, nós precisamos ter os dois conceitos em ação, entendeu? A gente precisa ter a luz e precisa ter a condição também da escuridão. Por quê? Porque somente algo, eu só posso iluminar, eu só posso criar um luminar só a partir do conceito que algo está escuro, tá? Você só acende a luz a partir de que algo está escuro, né? Então assim, uma coisa está em oposição à outra, né? Então quando Deus criou a luz, tá? Ele está dizendo que todas as formas de iluminação do planeta, do universo, elas foram criadas, tá certo? Então isso produziu luz, e os cientistas eles dizem mais, que provavelmente 80% da luz do universo estaria escondida. Quando eles falam escondida, eles falam assim, olha, nós não podemos enxergar 80% da luz do universo, tá bom? Então, prosseguindo aqui, Deus chama a luz dia e a escuridão ele chama noite, e é tarde e manhã, e o primeiro Yom, né? Ora, quando diz tarde e manhã, as pessoas também confundem muito esse termo. Elas confundem. Seria como se alguém me devesse um dinheiro, alguém estivesse devendo uma quantia para mim, e eu chegasse para uma outra pessoa, né, e relatasse para essa pessoa assim, olha, aquela pessoa está me devendo um dinheiro, e entra dia e sai dia e ele não me paga, né? Está entrando dia e saindo dia e essa pessoa não me paga o que deve, né? Ou seja, é tarde de manhã, vai entrando tarde de manhã e essa pessoa não efetua o pagamento comigo, ele não quita a dívida comigo, tá certo? Então quando fala assim, é tarde de manhã, e o primeiro período, ou seja, o primeiro Yom aí, ou seja, que entraram muitos dias, tarde de manhã e tal, e foi tarde de manhã, por quê? Porque não precisaria de dizer que bastasse somente Moisés ter dito assim, olha, e aí foi o primeiro dia. Mas por que fala foi tarde de manhã o primeiro dia? É porque precisou de haver esse processo de tarde de manhã para que se concluísse o primeiro período, tá? Então, nesse sentido aí, né? E Deus disse, seja um firmamento no meio da água, e ele divide entre água e água. Deus fez o firmamento e separa a água abaixo do firmamento da água acima do firmamento, e ela permanece dessa maneira, né? Deus o chama o firmamento de céu, e é tarde e manhã e o segundo dia. Aqui na verdade aqui é colocado um conceito aqui, é o conceito realmente de terra e céu, né? Porque
sem a existência, desses dois conceitos, né, nada dentro da nossa esfera, até mesmo metafísica, pode acontecer, tá? Nada dentro da nossa esfera, e todo o conceito que nós temos de Olam Rabá, de mundo vindouro, nem isso aí pode acontecer se não tiver o conceito o conceito terreno do que é físico e o conceito do que é céu, do que está acima entre aspas, né, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, tá? Então, assim, esse conceito também ele é estabelecido dentro da Torá, ele é criado para que haja informação consciente, né, a forma de adquirir informação consciente dentro, né, do conceito físico mesmo, de céu e terra, universo, né, e do conceito metafísico também, tá? Então, assim, e Deus disse, as águas sobre o céu serão juntadas num lugar e a terra seca será vista. Assim foi, né? Deus chama a terra seca terra, e o ajuntamento das águas ele chama de mares. E viu Deus que era bom, né? Um outro conceito também é que precisa haver a porção seca da terra, tá? E a porção dos mares também, e isso precisa ser definido, ou seja, porque se fosse tudo misturado, por exemplo, se a água estivesse misturada com a terra seca e tal, aí o negócio seria né, vou utilizar uma coisa grosseira, mas assim, seria um barro danado, né? Então, assim, não é isso, isso ficou bem definido, né? E isso também, metafisicamente, também é para ficar bem definido o seguinte, como textos que, né, dentro dos escritos que dizem que aquela pessoa é semelhante a uma terra seca e tal. Uma terra seca é que não tem Torá dentro dela, não tem conhecimento, não tem água, não tem vida dentro daquela pessoa, né? Então a Torá também ela é colocada como se fosse uma água, né? Como se fosse uma fonte de água que o ser humano bebesse também, isso metafisicamente falando, né? Agora, fisicamente é claro que, né, hoje nós temos o conceito de ali é mar, ali não é, entendeu? Então, assim, isso foi dividido mesmo, isso foi no processo evolutivo, né? Aconteceu aí no terceiro Ion, né? E diz Deus, a terra brotará vegetação, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas que produzam suas próprias espécies e frutos com semente estarão na terra, e assim acontece. E a terra brota vegetação, planta, ostentando suas próprias espécies, sementes, árvores, tal, produzindo frutos, contendo suas próprias espécies, sementes, tal. E vê Deus que isso é bom, né? E é tarde, manhã e o terceiro Ion. Ou seja, aí a evolução da Terra, né? A Terra já começa a passar por um processo evolutivo para produzir a vegetação, né? Que é relatado aqui no terceiro Ion, né? E o quarto Ion começa e diz Deus, sejam luzes no firmamento para dividir entre dia e noite. Ou seja, o que Deus está colocando? O conceito de luz já existe no universo. Aí ele pega essa luz e começa a dividir, começa a criar o conceito de iluminar para poder dividir. É o que eu falei, né? Então, assim, já havia luz para que a vegetação na Terra pudesse sim passar pelo seu processo evolutivo, né? Mas aí é que é pego esse conceito e colocado como luminar, que aí nós conseguimos entender, né, a partir disso, o dia e noite, tá? Porque até então não havia esse conceito no universo, ou seja, a
a lua, o sol e tal, né, os luminares, eles não estavam colocados, não estavam ainda ajustados para que houvesse o quê? O conceito de dia e noite, tá? O conceito físico mesmo de dia e noite, né? Eles servirão como definição, né, para os festivais, anos, né? E elas serão luzes no firmamento celeste para brilharem sobre a terra, e isso acontece, tá certo? Deus fez as duas grandes luzes, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, tá? E ele também fez as estrelas, ou seja, né, na verdade, essa formação desses luminares aí sim que isso é colocado para poder governar, né, governar um período que nós chamamos dia e que nós chamamos noite, né, que nós assim racionalmente conseguimos definir como dia e noite, né. Isso aí acontece aí no quarto íon, né, e Deus coloca no firmamento para brilharem sobre a terra, para regerem de dia e de noite, para dividirem entre a luz e a escuridão. E Deus vê que isso é bom. Isso acontece no quarto íon, né? Nós conseguimos ter esse conceito de luminar, que aí, assim, desde do Big Bang, da expansão e tal, né? E depois da evolução da Terra, né, da criação evolutiva da Terra, aí é que esse conceito começa a aparecer para a Terra, né? É o conceito de luminar, de dia e de noite, né? E diz Deus, a água fervilhará com populações de criaturas vivas, criaturas voadoras acima da terra, na face do abismo celeste, né? Deus assim criou os grandes monstros marinhos, juntamente com todas as espécies particulares de coisas vivas que rastejam, com as quais as águas tal viram, e todas as espécies particulares de criaturas aladas. E viu Deus que era bom, tá? Então aqui no quinto íon aqui, né? Tá dizendo aí que tudo aí que a Terra passou e tal, aqueles grandes monstros, os dinossauros, aquilo que você encontra dentro hoje, né, os esqueletos, os ossos na Terra e tal. Então essas criaturas começaram a passar por um processo evolutivo em cima da Terra, né, até chegar né, presente ponto que nós estamos, né? Então isso acontece aí no quinto íon, né? Deus vê que é bom e Deus abençoa dizendo: frutifiquem-se, tornem muitos e encham as águas dos mares, todas as criaturas se multipliquem sobre a terra. E é tarde e manhã e o quinto íon, né? Então isso aí acontece no quinto íon. No sexto íon, né? Aí todos nós sabemos que aí Deus cria o homem. E uma coisa, geralmente as pessoas elas entendem, quando elas pegam a Torá e tudo, tem gente até que acha que o homem foi criado duas vezes. Por quê? Porque existe um relato, né, no sexto íon e tal, e depois vai ter um relato um pouquinho mais para frente, entendeu? Então assim, as pessoas acham que o homem foi criado duas vezes. Quando, né, o desavisado, quando lê os escritos e tal, geralmente o ocidental de uma forma natural, por ser mais racional e não ter essa percepção de conhecimento provindo mais do Oriente, né? Conhecimento mais reflexivo e até mesmo óbvio aqui contexto aqui, né? É a bagunça e a distorção do mundo ocidental, né? Então eles acham que o homem foi criado duas vezes, tá? E não é isso que a Torá relata. A Torá relata que existiu um processo evolutivo, tá? Até ser homem, tá? Até de toda a evolução do homem, né? A evolução a partir aí muita gente fala que erroneamente também diz que o homem veio do macaco e não veio do macaco, tá?
mas sim dos bonobos, que é uma ramificação, né? Então, a partir disso aí é que pode vir Homo erectus e tal, até o Homo sapiens, que nós, né, já sabemos a história, não precisa, né, esse é conhecimento básico científico, né? Então, assim, primeiro a Torá relata esse desenvolvimento até o homem que nós, o presente homem que nós até o presente estado que nós se encontramos dentro da evolução das espécies, que é o Homo sapiens, tá certo? Então, a partir do Homo sapiens que a Torá relata a criação do homem, né? Do Homo sapiens, Homo erectus, e todas as formas de evolução que já condicionaram a que a nossa racionalidade dissesse, olha, isso é homem, isso é uma forma de homem, tá certo? Então, essa é a primeira criação que nós encontramos aqui, né? A primeira formação, né? E disse Deus: a terra produzirá espécies particulares de criaturas vivas, espécies particulares de gado, répteis, animais da terra. Isso acontece, né? Isso aconteceu. E Deus assim fez espécies particulares de animais da terra, espécies particulares de gado, espécies particulares de animais que rastejam no chão, e Deus vê que isso é bom. Ou seja, aí as espécies já começam a chegar no momento em que o homem já pode, que já pode ser evolutivamente denominado de homem, né? Que aí começa a haver espécies que nós encontramos, por exemplo, macaco, e não sei o que, e serpente, e não sei o que e tal. Aí assim, a nossa evolução já saiu daquela esfera de trás que era dinossauros, animais alados, monstros marinhos, não sei o que e tal, e aí começa a surgir outro tipo de espécie, né? Até que nós podemos racionalmente dizer que é o homem, né? Então, assim, e Deus diz: façamos o homem com nossa imagem e semelhança, e que domine o peixe, o mar, os pássaros do céu e toda a terra, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Ora, quando Deus está dizendo assim, olha, façamos o homem, é porque nós não podemos, agora, depois de tudo, depois da evolução de todo o universo, depois da expansão de todo o universo, e até a evolução chegar a esse presente momento, e o homem ser fruto de toda essa evolução, e Deus está dentro do universo, você não poder enxergar o universo se Deus não estivesse nele, se Deus não estivesse movendo para que tudo isso acontecesse, né? Então, assim, então chega o ponto que Deus fala: façamos o homem, é porque ele usa todos os elementos que foram necessários nessa evolução, tá certo? Para que o homem surgisse, para que o homem fosse formado, tá? Tanto que as maiores autoridades da ciência, elas concordam que a maioria dos elementos que existem na Terra existem dentro do corpo humano, ou seja, para provar mais ainda que o homem ele é fruto de toda essa evolução e que ele possui tudo que essa evolução pôde proporcionar até o momento de que pudéssemos ser chamados de homens, tá? Pudéssemos ser chamados de espécie humana, né? Então, assim, possui elementos da terra, tá? Possui a água, tá? Possui, e somos poeira das estrelas mesmo, da evolução desde
desde da expansão do Big Bang, né, até o presente momento onde estamos, né? Então, assim, olha, eu estou usando termos mais simples, tá? Não vou usar muita coisa científica, não vou falar termos muito científicos, por quê? Porque eu posso me perder nisso e ficar filosofando e não atingir o propósito da Torá, ou às vezes complicar, bagunçar a cabeça de quem está ouvindo, quem está acompanhando essa parte da porção, tá bom? Então, assim, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e que domine, né, o peixe, o mar, os pássaros, o céu, o gado, toda a terra, todo réptil que rasteja sobre a terra. Assim criou o homem com a sua imagem, na sua imagem, na imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea ele os criou. Quando diz que o homem é criado à imagem e à semelhança de Deus, é porque todas as coisas que existem no universo, elas possuem, tá? Elas possuem alma, tá certo? Existe alma no mineral, no vegetal, no animal e no homem, tá? Então, assim, quando eu falo que existe alma até no mineral, é porque tudo que existe no universo é formado de uma forma e trabalhado por Deus de uma forma consciente, para que toda essa evolução se torne uma cadeia consciente. Porque até que o homem seja levado a ter consciência, tá? Ele não pode ser fruto de algo onde não exista a alma divina, não existe a centelha divina incluída ali dentro. Então, assim, como ele possui os elementos da terra, né, as maiores autoridades e tal, e nada desse papo grosseiro que o homem foi feito de barro, porque isso é uma falta de conhecimento até perante os escritos, perante a Hashem, né, a Kadosh Baruch Hu, né, é uma falta de conhecimento, e eu não vou nem entrar nessa questão, né? Mas assim, para que nós atingíssemos essa evolução, tá? Então, para atingirmos até ter ciência, ter racionalidade e tal, tem que existir racionalidade na estrutura de que viemos, tá bom? Porque seria irracional que somente nós fôssemos racionais e que tivéssemos a centelha divina e o mineral não, tá? E nós viemos disso, e toda a evolução biológica da Terra também não, tá? Então seria irracional você falar que algo consciente, algo racionalmente, né, viesse de algo que não tivesse racionalidade nem consciência, e muito menos a centelha divina, tá certo? Então, se o homem tem a capacidade de ter a centelha divina, é porque a centelha divina está em tudo, está no mineral, no vegetal, tá? No homem, no animal, tá? Então é isso aí, né? Então, assim, depois aqui prosseguindo o texto, na imagem de Deus ele criou macho e fêmea, os criou e Deus os abençoou, né? Então, até aí nós temos a criação do homem, tá? E o conceito de Adão como o homem primordial, Adão Kedmon, como aquele homem primordial, ele só entra na humanidade depois, a partir de que o homem é capaz de receber ele é capaz de ter consciência divina, para experimentar conhecimento, para experimentar vida, para experimentar aquilo que lhe traz vida e aquilo que lhe traz morte, né? Então, assim, e sejam férteis e tornem-se muitos, encham a terra
conquiste e domine o peixe do mar, os pássaros, tal, o céu, todo animal que rasteja sobre a terra. Tá certo? E Deus disse, eis que eu lhes dei toda a planta que produz semente na face da terra, toda a árvore que tem frutas, sementes, tal, será por alimento. Para todo animal da terra, todo pássaro e tudo que rasteja na terra e que tem nele alma viva, toda vegetação, planta será alimento. Aqui tem umas pessoas que questionam assim, olha, se Deus existe, por que existe tanta fome no mundo? Né? Por que há tanta fome no mundo? Mas não é o que a Torá relata. A Torá diz que Deus criou tudo e colocou como alimento para o homem. Tá? Agora, se em determinadas regiões as pessoas estão passando fome, ou em determinados lugares da terra as pessoas estão passando fome, não é porque isso é a vontade divina, ou seja, entre aspas, né? A falta de comida não é falta de Deus. Por quê? Porque Deus criou o alimento, tá? Deus criou tudo que existe para o homem alimentar e tal, né? E então, assim, as pessoas que usam o argumento que a falta de comida em certos lugares é falta de Deus, tá? Não é, porque senão Deus ele estaria em falta somente, ele só não seria presente somente naquela região onde existisse a fome, mas ele seria presente na região onde existe a abastança, né, comida em abundância, entendeu? Então, assim, isso é fruto de má distribuição, tá? Má distribuição na própria terra, tá? E da própria ganância do homem, da própria influência humana, tá certo? E não de Deus, tá bom? Então isso aí também já tá um pouquinho, assim, mais ou menos explicado, né? Um assunto que eu não vou entrar muito agora. E assim foi, e Deus viu que tudo que ele fez, e isso que era muito bom, e era tarde de manhã, e o sexto Yom, ou seja, então, esse homem que foi criado no sexto período, no sexto Yom e tal, ele não é Adam Kedmon, ou seja, ele não é um homem primordial. O homem primordial, ele só vem a surgir depois, ele vem a surgir a partir do desenvolvimento que o homem atinge da sua racionalidade, da sua consciência racional, né? Porque até então o homem é somente mais uma espécie que evoluiu, tá? Evoluiu e chegou até a presente possibilidade de ser chamado de homem, tá? Ser denominado homem, né? Então aqui, e aí vem o Shabat, tá? O Shabat, céu e terra e todos os seus componentes foram assim completos, tal, com o sétimo dia, com o Shabat, todo o trabalho que ele havia feito, e assim cessou no Shabat de todo o trabalho que havia feito. Ou seja, Deus abençoa o Shabat e declara santo, pois nesse dia Deus cessa todo o trabalho que ele tem criado, tá? De modo, né, que queria continuar a funcionar. Ou seja, aqui nós temos um conceito assim, interessante, um conceito assim bem interessante que muita gente acha também, a mentalidade ocidental acha que Deus criou o mundo e depois foi dormir porque estava cansado, né? E não é isso que a Torá relata. A Torá relata que Deus cessou o trabalho criativo, né? Ele trabalhou com intervalos criativos, ou seja, cessando e operando de novo, cessando, operando de novo. E assim também o homem, como nós somos a imagem e a semelhança, ou seja, no sentido criativo, nós também devemos ter uma semana assim também, criando e depois cessando de criar. É o conceito do Shabat, que só aí que nós podemos ser
poder refletir sobre a criação. Ou seja, quanto mais reflexão sobre a criação, né, o homem tem, melhor é a sua criação, mais ele pode ver que aquilo é bom, tá? Ninguém pode reconhecer que algo é bom sem ter a consciência e a sabedoria para entender que tudo que ele fez é bom, né? Então, assim, é o conceito que nós temos de Shabat, né? O homem, aí tá. Então, depois do Shabat, né? Essas são as crônicas do céu, quando foram criados, tal, no dia em que o Eterno completou terra e céu. Todos os arbustos selvagens ainda não existiam sobre a terra e todas as plantas selvagens não tinham ainda germinado. Isso porque Deus não tinha trazido chuva sobre a terra e não havia homem para trabalhar o solo. Ou seja, aqui agora começa a entrar o seguinte, porque não chovia na terra, ou seja, havia um vapor que regava a terra. Esse vapor regava a terra, né? E não havia homem para lavrar o solo, ou seja, existia, o homem já tinha sido criado, ele já tinha sido formado, e a presente evolução, ele era homem, mas não havia homem no sentido criativo para poder lavrar a terra. Por quê? Porque essa característica criativa, ela não havia sido ainda inserida dentro do homem, ou seja, o homem ainda não tinha atingido a evolução nesse sentido, no sentido de começar a trabalhar, começar a ter um lugar, lavrar, guardar, ou seja, de ter um jardim para poder cuidar. Então, assim, esse sentido criativo ainda não existia no homem, né? Então, assim, o que ocorre? Ocorre que e Deus formou o homem do pó do solo, ou seja, da terra, né? Então é aqui que eu falo, o homem não foi feito do barro, ele veio evoluindo, né? E de tudo que a evolução, desde a explosão do Big Bang, né? Desde a da expansão do fenômeno do Big Bang, que todo o universo veio evoluindo para até a presente situação de formar o homem. Então, assim, e de toda a evolução biológica da Terra surge o homem a partir da evolução, a evolução das espécies e tal, até o homem, né? Então, assim, isso acontece, né, pela ciência, por um fenômeno físico que fez com que tudo evoluísse na Terra até chegar o homem. Então, o homem é formado do pó da Terra, ou seja, ele é formado de todos os elementos que fizeram com que isso acontecesse, né? E sopra Deus em suas narinas um sopro de vida. Ou seja, aí só que a Torá aqui, ela já não está mais falando, ela não está falando assim, olha, e o homem passou a respirar. Não, senhor, porque o homem já existia, tá? O homem evolutivamente ele já existia. Esse sopro aí, isso já é o sopro divino, ou seja, aquilo que faz o homem ter consciência que ele pode trabalhar, que ele pode exercer trabalho criativo, entendeu? Aí que o homem consegue atingir a condição de consciência, a condição de ter uma consciência em trabalhar, em lavrar, em guardar, em precisar de uma esposa, né? Então aqui, ó. Então assim o tomou, assim tornou-se criatura viva, né? Deus planta um jardim no Éden para o leste e ali coloca o homem que ele tem formado. Ou seja, depois de todo esse processo, aí o homem é colocado o quê? Aí o homem tem consciência que ele precisa de um pedaço de terra e ele precisa de ter trabalho criativo ali em cima e que o homem já passa a ter consciência disso. Então aí já começam as características de consciência racional humana, né? A nossa mais racional, ela começa a se tornar mais aflorada, né? mais
mais visível, né? E Deus fez o sol, toda árvore que é agradável para olhar, boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, na verdade, quando o homem começa a tomar conhecimento, tá? Aqui entra a situação mesmo profética da Torá, né? Quando o homem começa a tomar conhecimento de que ele deve ser criativo, ou seja, quando essa centelha divina quando esse sopro divino é colocado mais ainda, infundido mais ainda dentro do homem, aí ele tem consciência das coisas que lhe trazem vida e das coisas que são boas e ruins e podem lhe trazer morte. Ou seja, exatamente como hoje nós temos uma coisa corriqueira, banal, que é o cigarro. O cigarro é algo criado, que é algo que traz morte, ou seja, a pessoa vai fumar e ele sabe que ele vai morrer e pode ser por aquela doença daquele cigarro. Assim é todo o conhecimento científico que nós temos. Ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, o homem começa a evoluir essa capacidade de conhecimento científico. Então esse jardim, ou seja, essa consciência criativa que o homem vai adquirindo, de trabalhar, lavrar, guardar e de ter consciência para a vida, para coisa que é para continuar produzindo vida e para o bem e para o mal, isso já se torna visível no homem, né? Deus faz com que isso se torne visível através de infundir esse sopro divino dentro do homem, né? Então aqui, tá bom. Depois fala aqui dos rios e tal. Essa parte eu vou pular porque não é um assunto que eu quero expor nessa paraxá, né? E Deus toma o homem e coloca no jardim, no Gan Eden, para trabalhar, guardar. Ou seja, aí é que esse sopro divino em Adão, que Adão atinge essa consciência de lavrar e guardar, né? E de essa consciência criativa da existência do bem, do mal, da existência da vida, tá? Porque até então o homem ele não tinha consciência nem do que era a existência dele, nem do que era a vida, tá? Ele não conseguia ter essa condição de perceber isso, porque o homem não era racional a esse ponto. Ele não era, a consciência do homem não permitia que o homem pudesse analisar até mesmo o que é a vida, tá? Então assim, aí é que entra essa coisa dentro da consciência do homem, tá? De lavrar e guardar um jardim, ou seja, do conceito criativo que nós temos hoje, né? E do conceito de bem e de mal, né? Então, e Deus disse, não é bom para o homem estar só. Perdão, pulei aqui, tá? Então Deus tomou o homem e colocou no Gan Eden para trabalhar, guardar, e Deus ordenou ao homem dizendo, tu podes comer de toda a árvore do jardim, mas do conhecimento do bem e do mal não coma, pois no dia que dele comer, certamente morrerás. Ou seja, o que Deus está falando aqui para o homem? Deus está falando o seguinte, olha, esse conhecimento essa ciência que você está adquirindo, se ela for pego para o bem, para fazer coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, certamente você vai morrer. Ou seja, Deus não está dizendo para o homem não coma. Ele não está dizendo isso por quê? Porque literalmente não. Por quê? Porque senão ele não teria colocado essas formas de conhecimento disponíveis para o homem que lavra, guarda, para o homem que tem consciência de trabalho criativo. Ou seja, se Deus não quisesse que literalmente o homem não adquirisse conhecimento, né? Ele não teria colocado essa forma de conhecimento disponível para o homem, tá? Mas
como ele colocou, ele coloca, mas ele avisa o homem, ele fala, olha, esse conhecimento, se você usá-lo para fazer coisas boas e ruins ao mesmo tempo, você vai morrer, tá? Nós podemos criar tanto armas bélicas para fazer guerra, para poder destruir, nós podemos criar coisas para poluir o meio ambiente, nós podemos criar cientificamente coisas para destruir a nossa saúde, cigarro, enlatados e tudo que está aí, que nós fazemos uso e que nós sabemos que nós morremos, ou seja, que nosso corpo ele acaba perecendo por causa disso, entendeu? Isso vai tirando a nossa condição física, né? Então esse conhecimento para o bem e para o mal, e também ele pode ser usado para perverter um monte de coisas, perverter sentidos metafísicos, tá? O conhecimento do bem e do mal, não somente numa escala física, numa escala terrena, não estou falando somente disso, mas ele pode ser usado para perverter um monte de coisa, né? E até mesmo dentro da Torá, de perverter coisas como a humanidade perverteu, achar que o homem veio do barro, achar que os religiosos achando que o homem veio do macaco, né? Os ateus achando que o homem veio do barro, e essas perversões que acontecem por misturar as duas coisas, misturar o bem e o mal, e aí o homem passa a acusar a si mesmo, passa a acusar os outros, passa a fazer acusações infundadas contra o seu próximo, etc, né? Então assim, no 18, Deus disse, não é bom para o homem estar só, eu farei para ele um auxiliar compatível, ou seja, né, uma mulher, né? Deus tinha formado do solo todos os animais do campo e todo pássaro do céu, e ele agora os traz até o homem. Essa coisa assim de Deus ter trago para o homem e a mulher, não quer dizer que o ser humano ele não vinha se multiplicando e tal, e que o homem, mas chegou uma hora que o homem ficou consciente, que ele tomou consciência através do sopro que Deus colocou nele, que deveria haver uma mulher para cada homem, e que o homem ele iria necessitar de uma mulher que fosse junto com ele, para que ele não se tornasse semelhante a como os animais, ou seja, para que ele não continuasse sem evolução como todas as espécies que o homem na sua cadeia evolutiva, né, todas as espécies que o homem foi atravessando até se tornar um homem consciente, ou seja, se ele se negasse a evoluir, né, ao ponto de ter uma mulher, aquela que fosse tirado do lado dele, ou seja, aquela que fosse igual a ele, que ele pudesse se apegar a ela, tá? Ele seria como todos os outros animais, ou seja, como o leão, o tigre, o macaco, entendeu? Ele seria como todo e qualquer animal, ou seja, não haveria diferença na reprodução e no conceito evolutivo do homem e do animal, tá certo? Então é por isso que aí surge esse conceito de Rava como mãe de todos os viventes, mas de todos os viventes que a partir de Adão Kedmon, a partir do homem primordial, aí que vem o conceito de Ravas como mãe de todos os viventes, mas de todos os viventes racionais, daqueles que podem racionalmente fazer uma escolha em casar com uma mulher, em ter um matrimônio, ter uma família, né? Aí que surge esse conceito de família, aí que pode ser evoluído esse conceito de família, de uma tribo, né? Porque até então o homem era como um outro animal qualquer, tá? Era como um animal qualquer, tá? Sem essa percepção, né? Então assim, aqui o texto aqui
Deus tem formado o sol, todos os animais do campo, né? O pássaro do céu, está repetindo novamente, e traz para o homem, para que ele visse como os nomearia. Ou seja, aí quando o homem consegue atingir também essa qualidade racional, ele começa a nomear os animais, ou seja, o sopro de Deus começa a inserir isso no homem, que o homem consiga nomear os animais, a dar nome aos animais, a falar, olha, aquilo é um gato, aquilo é um cachorro, tal, né? Até, né, hoje, né, e nós ainda nomeamos coisas hoje, olha, esse aqui é um mouse, isso aqui é, tá? Não só animais, nós começamos a nomear coisas, a ter essa capacidade criativa nesse sentido de dar nome às coisas, né? Depois aqui, o homem nomeou todo animal, gado, pássaro do céu, e assim como todos os animais do campo, mas o homem, ele não achava um auxiliar que lhe fosse compatível, ou seja, aí o homem, né, esse homem racional, ele começou a ter uma crise existencial, porque ele passou a olhar todos os animais e ele passou a perceber que ele era como todo e qualquer animal, entendeu? Que aí o homem começou a cair num sono profundo e a ter aqueles sentimentos de inconsciência e voltar a ser consciente de novo e perceber que ele não poderia ser como todo e qualquer animal. Aí que o homem começou a evoluir no sentido do acasalamento entre homem e mulher que nós conhecemos hoje, que é de ter uma mulher e de ter sentimento por aquilo e de aplicar, né, aquele conceito de ter uma mulher que se pareça realmente com você e da mulher ter um homem que se pareça realmente com ela. Então, ou seja, a humanidade começou a sofrer essas consciências, essa consciência e esse sono, essa inconsciência, e os homens e as mulheres começaram a perceber que eles eram tirados, eles eram unidos, eles eram o mesmo lado, ou seja, eles eram tirados do mesmo lugar, ou seja, e isso eles só conseguiram perceber que isso só seria possível através de uma união estável, de uma união mais racional, mais direcionada, e não como os animais sem essa consciência, sem esse sopro divino, sem essa racionalidade, eles fazem, né? Então, assim, então Deus fez cair num estado de profunda inconsciência, ou seja, um sono, né? E ele dorme e tira uma de suas costelas e fecha a carne em seu lugar, e Deus forma a mulher da costela que ele tira do homem, ou seja, então literalmente nesse estado de consciência e inconsciência que começou a surgir a partir de Adão Kedmon, ou seja, do homem primordial, nesse estado de consciência e inconsciência, aí o homem sentiu que aí Deus pôde trazer uma mulher e colocar do lado do homem como se fosse uma costela, ou seja, como se fosse do lado mesmo, do flanco, tirada para aquele propósito, para aquela união, e não como os animais faziam, porque os animais é o seguinte, um cachorro, ele vai ali e ele sente aquele, o cio, né? Então ele vai correr atrás das fêmeas que estão no cio e tal. Então, assim, o homem consciente, ou seja, Adão Kedmon, esse homem primordial, né? Ele chega ao ponto de entender que homem e mulher eles eram tirados de um mesmo lugar, ou seja, aí ele conseguiu entender isso através da consciência de Deus, ou seja, nós estamos aqui, fomos todos feitos de um mesmo lugar, ou seja, nós somos um lado do outro, tá? Nós
homem e mulher no sentido masculino e feminino, nós temos o mesmo lado, ou seja, tá? Tanto homem e mulher conseguiram perceber isso, tá certo? Então não existe machismo dentro da Torá, não existe esse sentimento machista que o homem é criado primeiro e a mulher vem depois, tá? Isso é uma coisa completamente errônea, completamente desvirtuada, né? Tirado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, de toda essa mistura de pensamentos errôneos, né? De distorções e né? Então é isso aí, eu acho que é até esse ponto que eu queria falar dentro da Torá, dentro da Paraxá, né? E eu não vou mais adiante, acho que só me foi permitido falar disso até agora. Eu queria que vocês se sentissem abençoados, se sentissem realizados pela evolução de Deus em todas as nossas vidas, né? Em toda a nossa existência, tá? E falar que palavra nenhuma que eu disse aqui, as que eu disse que foram inconsequentes, vocês coloquem na minha conta, né? Mas todas as outras que forem de proveito e que forem, né, para proveito vosso, para proveito né, do vosso sopro divino, né? Vou utilizar essa palavra assim, que seja mérito de Deus, tá? As coisas que eu falei aqui que são minhas mesmo, compute como erros, tá? Meu, queiram perdoar isso, né? E tá bom, tá? Um excelente Shabbat para todo mundo, um excelente ano judaico, tá? De 5777, né? E que a Hashem Kadosh Baruch Hu nos abençoe muito, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, tá? Foi bom, tá? Ótimo.